celular, porque meu computador, não sei por que a câmera não liga de jeito nenhum. Mas tá bom, pronto. A gente está Tá se bom, vendo. foi. Muito Gente, bom. coloquei para gravar aqui, para a gente iniciar. Já temos aqui, eu acho que, né, o número de inscritos já completou-se aqui. Quem quiser ir chegando, vai chegando. Então, vou começar com aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para os que estão presentes, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. Estamos muito felizes, Luana, Laura e eu, com a oportunidade de estarmos com vocês aqui nessa manhã de sábado. Já daqui a pouquinho Laura vai falar, mas já fazendo o convite, porque esse projeto vai durar 2 meses, né? Nós vamos ter encontros quinzenais para debatermos temas que são relevantes e que nós não achamos facilmente em livros e que são importantes serem trabalhados com uma outra ótica, né? Como a Laura colocou aqui, em nome aí de um ano do curso, e vocês que são pessoas que confiam, então a gente sempre registra o nosso agradecimento a todos vocês que confiam na gente. Vou passar a palavra aí à professora Laura, estamos aqui juntos nessa manhã, e aí aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo. Sejam todos muito bem-vindos, os alunos. O chat está aberto, vocês têm carta branca total para vocês interagirem, perguntarem. Aproveitem essa professora, doutora maravilhosa, tem muito conhecimento. O pessoal do curso que já esteve com ela, que já viu quanto que ela é sábia e tem conteúdo para compartilhar com a gente. E é da nossa vibe, né? Ela é leve, ela é alegre, ela é muito feliz de compartilhar momentos de aprendizado. Então, é isso, né? Vamos atrair as coisas boas. Doutora Laura, professora Laura, seja muito bem-vinda, a palavra é sua e vamos iniciar essa manhã. Pronto, muito obrigada, Paula, pela apresentação, pela introdução, pelas palavras queridas e amigas. É muito recíproco. O projeto, o sonho, o FP Estudos Trabalhistas é algo que, de certa maneira, faz parte de um sonho que começou lá atrás com a Luana. Eu conheço a Luana desde o início da faculdade, fizemos juntas a Universidade Federal Fluminense a graduação. E aí não tem vergonha de dizer que foi lá em 2002, que a gente está ficando velha, mas mantemos essa carinha, né, esse rostinho bacana. Estamos velhos. Não, estamos bem. Começamos lá em 2002, e aí acompanhei a Luana na trajetória de estudos dela e de esforço, de superação, hoje como juíza do trabalho, exemplo para vocês aí que estão estudando. A Paula, da mesma forma depois, com toda a dedicação à docência, que é tão bonito, que é um sonho meu também. Então, o FP Estudos Trabalhistas é um sonho conjunto, que a gente vibra por ver realizado por amigas tão queridas e profissionais tão competentes, né? Então, eu quero dar os parabéns pelo primeiro ano do curso e que sejam muitos e muitos anos prósperos e muito humanos, né? Principalmente. Acho que essa é como deve ser tocado essa jornada, né? Não só profissional, mas da vida. Lu, você quer falar alguma coisa ou posso tocar? Não, pode tocar, gente. Depois eu vou continuar pelo celular mesmo sem vídeo, porque meu celular está acabando a bateria, tá? Mas eu vou estar aqui com vocês. Só vou estar aqui sem o vídeo, mas o áudio está presente. Maravilha, tá bem. Bom que eu te vi um pouquinho. Um beijo. Beijo. Tô dando beijo para lá, é porque eu tô assim, gente, que eu tô vendo o chat pela outra tela. Bem, qualquer o nosso coisa, tema Laura, se tiver alguma coisa no chat, pode ficar à vontade na apresentação se você quiser. Qualquer coisa eu pontuo para você, tá? Vou moderando aqui para você poder ficar à vontade. Tá bem, tá bom? Tá bem. Obrigada, Paula. Bem, esse tema foi uma sugestão das nossas queridas Paula e Luana. Tá? É um tema que eu gosto muito, porque, afinal de contas, ele por si já mostra a transversalidade. Já vou explicar o porquê de falar em transversalidade. É porque vocês estão vendo aqui na minha apresentação a minha especialidade mesmo, desde 2012, é o direito ambiental, é a sustentabilidade. Mas quando a gente fala em transversalidade, é porque necessariamente quando a gente estuda sustentabilidade, a gente pensa em dignidade humana e a gente pensa que um dos pilares dessa dignidade é o trabalho, né? Até porque sem o trabalho, sem a renda, a gente não consegue manter minimamente os nossos outros direitos, garantir esses outros direitos. Então, por isso que a gente está tudo junto e misturado aqui. Faço essa breve apresentação
para que vocês me conheçam um pouco, quem está comigo aí nesse contato pela primeira vez, eu agradeço a presença, agradeço também quem está assistindo depois nessa versão que vamos disponibilizar no YouTube, agradeço o pessoal que já me conhece, que está aqui de novo, eu fico muito feliz pelo feedback positivo, pela reciprocidade, é uma palavra que eu gosto de usar porque, afinal de contas, a gente não constrói nada sozinho, né? Como eu já disse, para uma aula ter êxito, é preciso que haja participação, troca, consciência e reflexão sobre tudo que a gente está falando, tá bem? Aqui embaixo eu coloco um detalhinho, né? Porque eu sou fundadora da Sigamos, é uma sigla Soluções de Gestão, Aprendizagem e Métodos Organizacionais para a Sustentabilidade, que nada mais é que uma empresa que promove consultoria ambiental, formação e capacitação e orientação acadêmica. Tudo isso também é fruto de um sonho que vem sendo amadurecido ao longo dos anos. E aí, o ano passado, quando eu terminei o doutorado, eu me formei, também concluí o doutorado em Direito pela UF, a mesma universidade da graduação. E aí eu pensei, pronto, agora está na hora de extravasar isso para o mundo exterior, né? Multiplicar esse conhecimento, tá bem? Tópicos que a gente vai abordar hoje. Hoje, pessoal, tem um formato de palestra, mas pode ser uma mesa, uma roda de debates? Pode ter perguntas? Sem dúvida. Por favor, qualquer intervenção é muito bem-vinda. Vocês podem colocar as perguntas no chat, ou ao final podem abrir a câmera, o áudio, enfim, e para a gente trocar, tá? Então, todos esses tópicos aqui, claro, não é possível esgotar o tema, longe disso, até porque a gente vai ver que em números de convenções, de recomendações da OIT, a gente tem para mais de 200, tá? A gente vai fazer um panorama geral importante para que vocês compreendam a importância dessa instituição dentro de um cenário do direito internacional do trabalho, aí fazendo uma breve pincelada sobre a evolução histórica, até chegar propriamente na OIT e falar sobre seus principais instrumentos e a sua aplicação no Brasil. E no final, não me deixem esquecer, não vou esquecer porque está aqui na cola, acabei de encontrar, faz 10 minutos, uma reportagem do professor Valério Mazzuoli, comentando uma questão muito polêmica com uma das convenções da OIT que vale a pena trazer aqui. Eu nem coloquei na apresentação que não deu tempo. Então, pessoal, anotem quando chegar lá. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Vamos lá. Primeiro vamos falar de conceitos. Quando a gente fala em conceitos... Laura, posso só fazer uma observação antes, né? Porque claro, uma boa parte aqui dos nossos ouvintes, né? São alunos que estão se preparando para a magistratura do trabalho, né? A escolha do tema, gente, foi uma escolha a dedo, porque é muito difícil a gente encontrar material, né? Vocês da área trabalhista, é muito difícil a gente encontrar um material, e é muito difícil nós termos, a gente vem observando isso, uma dedicação de tempo específico para as convenções. Né? Há uma dificuldade de entender o que foi ratificado e o que não foi, são convenções longas, então são assuntos que são muito importantes para as provas, né, da magistratura do trabalho, do MPT também, para os alunos que vão depois prestar concurso do MPT, e a gente não encontra um material sucinto. Então, essa escolha, gente, para vocês também que estão se preparando para o concurso, fiquem ligados, porque essa exposição da Laura é muito preciosa para vocês terem uma noção do todo, né? Uma abordagem que, quando às vezes a gente tem uma convenção sendo cobrada, não necessariamente a gente está vendo a letra de um dispositivo. Às vezes é uma ideia, às vezes é uma noção do que aquilo representa. Então, quero dizer por que essa escolha também foi dele, além de toda a importância que tem, também para a prova de vocês. Então, fiquem atentos, porque é bastante importante. Não vou interromper mais, prometo. Beijo. Pode interromper quantas vezes você quiser, Paulinho, imagina. E essa interrupção para justificar a escolha do tema, ela é muito preciosa mesmo, porque nos concursos eu tenho me dedicado muito a analisar os tipos de questões e tal, elas vão
por essa linha mesmo que você acabou de dizer, de que eu preciso ter uma ideia do contexto, da importância da aplicação daquele tema, quais são aquelas variáveis, os detalhes, de acordo com os países, o que a gente precisa considerar em termos gerais, dentro de cada uma dessas convenções. Então, é esse o caminho mesmo. Não é necessariamente letra de lei, o artigo tal, que a convenção foi incorporada pelo decreto número tal e o artigo tal. Não, não é por aí. É realmente um cenário, um panorama mais interpretativo, mais conceitual da importância da OIT para o direito internacional do trabalho, tá? E, claro, a incorporação no ordenamento jurídico do Brasil e de cada um dos países signatários, integrantes da OIT, tá certo? Vamos lá. Quando eu falo em conceitos de direito do trabalho, é porque eu não tenho, logicamente, um conceito único e acabado. Eu trago aqui um exemplo do Portela, que traz um conceito bem interessante, porque de todos os que vocês vão encontrar por aí, esse aqui traz elementos fundamentais para a gente começar a conversar. Esses elementos é que vão nortear todas as convenções, recomendações e o contexto internacional de aplicação desses instrumentos e da própria OIT, tá? Primeiro, a gente precisa entender que são padrões internacionais mínimos de relações trabalhistas. E esses padrões internacionais estão completamente vinculados à ideia de dignidade humana, porque é com a dignidade que a gente garante o bem-estar da humanidade e a justiça social, colaborando assim para a paz. Por que a gente fala em colaborar para a paz? Porque a paz depende de estruturas sólidas, justas e equilibradas. A sensação de injustiça, de exploração, de menosprezo, de discriminação, todas essas mazelas sociais, quando elas ocorrem, e ocorrem dentro do ambiente laboral, fazem com que não haja paz, não haja justiça. E é esse o objeto principal do direito internacional do trabalho, que também está completamente associado à ideia dos direitos humanos. Porque, afinal de contas, quando a gente pensa em direito humano, é aquele que é inerente, faz parte da essência do ser, para que ele possa viver com dignidade. Tá bem? Outra questão importante aqui, eu coloquei como uma palavra-chave, são duas, na verdade: subordinação e uma expressão, dignidade humana. Quando eu falo em subordinação, é porque não necessariamente a gente está falando aqui de relações tipicamente trabalhistas, mas o direito internacional do trabalho abarca aquelas relações em que há, de alguma forma, um caráter de subordinação. Tá certo? As condições, as práticas, portanto, análogas às relações laborais que firam a dignidade humana, vai ser objeto do direito internacional do trabalho, cujo expoente principal rosto é a OIT. Tá bem? Então, pessoal, vamos pensar nesses dois elementos como fundamentais para estruturar essa ideia de direito internacional do trabalho e do papel da OIT no mundo. Tá bem? Seguindo, vamos fazer um breve, tá, pessoal? Evolução histórica aqui. Quando a gente pensa em proteção de direitos do trabalhador, de regulamentação de relações laborais, a gente pode voltar lá atrás e pensar em alguns elementos bem interessantes. Aqui eu estou pontuando, tá, pessoal? E eu pontuei, escolhi com muito critério, coisas que eu já vi em questões de concurso. E questões essas que estão muito relacionadas às provas de direitos humanos também, tá? Quem esteve comigo na nossa aula de direitos humanos vai lembrar um pouquinho de algumas coisas que eu vou falar aqui. Quando a gente traz as questões laborais, a gente pode citar lá nos 10 mandamentos o descanso semanal. A gente pode observar várias prescrições bíblicas que estão relativas à proteção do salário do trabalhador. Até mesmo algumas previsões papais, porque o direito canônico imperava na Idade Média e que, portanto, ele
o Papa tinha o poder soberano em todas as esferas, inclusive nas relações de trabalho, ainda que tivesse uma relação de servidão e que houvesse uma dificuldade imensa de possibilidades de ascensão pelo trabalho, isso vai acontecer com a Idade Moderna, ainda assim há algumas previsões, ainda que muito simples, muito esboçadas, tá bem? A coisa fica séria mesmo a partir da Revolução Industrial. Até porque, quando a gente tem essa mudança, ascensão de capitalismo, ascensão de liberalismo econômico, quando a gente vem com Adam Smith, a riqueza das nações, final desses anos aí, para iniciar os anos 1800, a gente está num cenário completo de péssimas condições laborais, de degradantes condições laborais, que envolviam, sem discriminação que seria positiva, na verdade, se pudesse haver uma especial atenção a mulheres e crianças, por exemplo, isso não havia, tá? Os trabalhadores, principalmente na Europa, não tinham direitos trabalhistas e que, portanto, isso foi objeto de interesse e preocupação de indivíduos e de movimentos sociais. Nesse contexto, a gente pode citar, obviamente que é muito complexo, a gente não tem como entrar nisso, mas eu sugiro que vocês estejam atentos ao marxismo, ao socialismo, principalmente socialismo utópico, e dentro desse cenário ideológico, científico, crítico, a gente tem na Inglaterra um expoente importante, que é o Robert Owen, que já produzia textos para defender uma ação internacional em prol da adoção de medidas destinadas a melhorar a vida dos trabalhadores. O mesmo foi com o francês Daniel Legrand, por conta dessa mesma perspectiva de necessidade de adoção de normas de caráter internacional do trabalho. Aí a Suíça, em 1855, isso é bem importante registrar, que tem, pela primeira vez, a proposição oficial de uma legislação trabalhista internacional. Tanto é que a própria Suíça conseguiu organizar, isso em Berlim, em 1890, a primeira Convenção Internacional do Trabalho. E essa reunião de países interessados em discutir pela primeira vez regras internacionais relativas às relações laborais é que deu início a um princípio basilar que está, inclusive, expressamente na Constituição da OIT, que é o princípio do tripartismo. Inclusive, pessoal, no site da OIT Brasil, eu deixei no final dessa apresentação um link para vocês, e a gente vai disponibilizar esse material para vocês depois, né, meninas? Sim, maravilha. Maravilha, obrigada. E aí, nesse material, vocês têm lá o link. A própria OIT Brasil destaca essa característica da OIT que é tão importante, porque é o único órgão, a única agência internacional, a gente vai ver depois que a OIT hoje tem esse caráter, é a única instituição que é tripartite, ou seja, é fundamental ter representantes do Estado, dos empregadores e dos empregados. Afinal de contas, não poderia se pensar diferente. Esses são os stakeholders, os atores diretamente interessados em negociar, em estabelecer normas sobre relações laborais. Então, faz todo sentido, tá? E, finalmente, passei mesmo, tá, pessoal? Tem muito mais detalhe por aí, principalmente, como eu já disse, atenção ao marxismo, atenção ao socialismo e, principalmente, na influência desses pensamentos nesse cenário turbulento aí. Tá? Para finalizar essa parte histórica, em 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente tem o Tratado de Versalhes. E nesse tratado, dentro dele, na parte 13, a gente tem a Constituição da Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, está aí fundada a OIT, tá certo? O importante é a gente pensar também, aí eu destaco aqui em caixa alta em negrito, que no pós-Segunda Guerra Mundial, a OIT passa a fazer parte do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos.
E quando a gente fala em sistema internacional, a gente tem a ONU como sua principal representação e outras tantas agências, tantas outras instituições de caráter internacional, seja no sistema global de direitos humanos, que é a própria ONU, a representante, seja nos sistemas regionais, como, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, do qual o Brasil faz parte. O Brasil faz parte dos dois, tá bem? E pronto, a gente tem aí esse tema, o direito do trabalho, as relações trabalhistas sendo protegidas, previstas, negociadas e regulamentadas pela proteção internacional dos direitos humanos também. Então, gente, é muito importante a gente não ter um olhar limitado sobre o tema, sobre a OIT. Obviamente, o nome já diz, é a Organização Internacional do Trabalho, mas essas relações, nunca esqueçam, sempre precisam estar primadas pelos direitos humanos, que quando internalizados no ordenamento jurídico interno, falei redundante, quando internalizados, eles passam a compor os direitos fundamentais. E que, portanto, a dignidade humana, os direitos humanos, estão totalmente, intrinsecamente relacionados às relações trabalhistas e à sua regulamentação. O outro ponto importante, antes de passar para as especificidades da Organização Internacional do Trabalho, não posso deixar de comentar a minha área, né, que é a sustentabilidade. A minha área, o direito do trabalho também só fazendo um parênteses, eu fui advogada trabalhista por mais de 3 anos, sempre gostei muito do tema, e sempre fiz na minha atuação como investigadora, né, de algumas universidades por onde eu passei, sempre busquei fazer essa relação do direito do trabalho com o direito ambiental, com a sustentabilidade. Afinal de contas, a gente, como eu disse no comecinho, a gente precisa do trabalho para viver dignamente, né? É a base. E aí, falando de sustentabilidade, sempre vou repetir em todas as minhas falas, atenção, pessoal, à Agenda 2030 e aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda construída pela ONU, proposta pela ONU em 2015, ratificada por 193 países, inclusive o Brasil, que traz 17 objetivos, dentre eles o ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, fala de trabalho decente e crescimento econômico. Quem é que vai dar o conceito de trabalho decente? É a própria OIT, que vai fazer essa relação entre a proteção dos direitos humanos do trabalhador e a sua dignidade. Então, nunca é demais repetir essa intrínseca relação e como ela pode fazer sentido para os estudos de vocês, em como isso pode ser cobrado, porque com certeza a gente falou, a Luana falou disso no nosso último encontro, a Agenda 2030 é uma grande aposta para os concursos, exatamente por essa especificidade do ODS 8, certo? Vamos lá. Quando a gente fala em OIT, a gente tem um montão de coisa para conversar. Aqui, nesse slide no seguinte, eu elenco os principais assuntos, e por isso que eu intitulei Bases Norteadoras. Aqui é para a gente começar a conversa, tá? Essa conversa poderia se estender, sei lá por quanto tempo, mas a base está aqui. A primeira delas é o ato constitutivo. Pode aparecer no concurso. Qual é o ato constitutivo de criação da OIT? Como eu já disse, parte 13 do Tratado de Versalhes. E nessa parte, depois a gente teve um documento autônomo, em 1946, que traz uma reforma na Constituição, que tem como anexo a declaração referente aos fins e objetivos da OIT. Essa declaração é muito importante, Declaração de Filadélfia, de 1944. É isso que está vigendo hoje. É essa Constituição, com a reforma estabelecida em 1946, a partir do anexo dessa declaração de 44. Tá bem? Muito importante guardar isso.
Com relação à natureza jurídica, essa reforma que eu mencionei traz no seu artigo 39 que a OIT deve ter personalidade jurídica. Então, ela é uma pessoa jurídica de direito internacional público. Isso é quase que unanimidade pelos doutrinadores, e digo quase unanimidade, porque por se tratarem de relações laborais e por terem, vamos lembrar do nosso primeiro slide dos conceitos, e por terem também relações análogas às relações laborais, por terem outros órgãos intervenientes, como a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, que tem total relação com o direito do trabalho, aí há questões que, direito internacional público, por que público? Bem, porque afinal de contas eu tenho a tutela de direitos fundamentais, dentre eles o direito social ao trabalho. Tá bem? Então, por conta desse direito de segunda geração, um direito humano de segunda geração, portanto, a gente tem, sim, caracterizado pela doutrina, que a OIT é uma pessoa jurídica de direito internacional público e dotada de direitos e obrigações próprios, privilégios e imunidades, em termos semelhantes, respectivamente, aos estados e agentes diplomáticos, tá? Estou falando muito rápido, gente? Tá tudo bem? Tá ótimo. Tá bem. É que eu ligo o 220 e vamos. Eu tenho Tá ótimo. a preocupação aí, porque é para dar esse... Vamos acordar no sábado de manhã, gente. Vamos animar. A Gabriela falou que tá tudo certo. Tudo certo. Obrigada, Gabriela. Vou aproveitar para dar boas-vindas aqui para a Suelen, para a Bruna, para a Luana, o pessoal que entrou e não deu para a gente cumprimentar antes. Sejam todos bem-vindos. Beleza. Dulce. Tudo bem. Olá, temos um público bom aí, quase 30 pessoas numa manhã de sábado. Muito feliz, gente. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom. E depois eu quero saber, coloquem aí no chat, depois no finalzinho a gente bate um papo. Quem é que está aqui pela primeira vez? Quem veio que não é aluno do curso? Quem é aluno do curso está estudando o quê? Quer saber o quê? Vamos trocar essa ideia no final, tá? Já vai pensando aí. Pronto. Voltamos para cá. Estava falando de natureza jurídica, agora eu passo para o caráter de agência especializada da ONU. A OIT, desde 1946, faz parte do Sistema das Nações Unidas. Claro, depois da criação da ONU, depois da Declaração Universal de Direitos Humanos, que convergiu os esforços para esse bem maior, que é a dignidade humana, que é essa essência que deve, um princípio, eu chamo de essência, um princípio que vai nortear todas as relações, inclusive as laborais. E é por isso que faz parte do Sistema das Nações Unidas. Porque, como também está escrito aqui, cooperação e propósitos comuns para garantir a paz e segurança internacionais, sem a qual o trabalho não seria possível sem o trabalho, tá certo? Objetivo, como eu já disse, estabelecer padrões internacionais mínimos para as relações e melhores condições de trabalho em todo o mundo, baseado na ideia de dignidade humana. A sede é em Genebra e conta com representações, inclusive, no Brasil. Competências, como eu disse, não só o direito do trabalho, mas tudo aquilo que se refira à promoção de uma justiça social como um todo, pautada na dignidade humana. Significa dizer que todas aquelas relações em que haja uma relação de subordinação, um caráter de subordinação, isso pode ser objeto da OIT, do direito do trabalho, e a gente vai ver que isso é assim mesmo. Por exemplo, a Convenção da OIT número 169, que fala sobre povos indígenas. Eu não estou falando especificamente de que um indígena vai dentro da sua relação laboral, estou protegendo os povos indígenas nessa relação de subordinação, de submissão. Eu estou valorizando a dignidade humana. E já estou adiantando que isso hoje, muito recente, essa semana começou uma polêmica sobre o tema, mas que eu conto mais para o final.
Voltando ao caráter do tripartismo, que aconteceu lá na primeira conferência, ainda em 1890, a primeira Conferência Internacional do Trabalho, esse caráter de tripartismo faz com que a gente tenha representantes dos governos, dos trabalhadores e dos empregadores, tá? O que é importante aqui? O Brasil ratificou a Constituição da OIT ainda lá atrás, em 1948, mas eu já adianto, percebam que está em parênteses, é uma mudança muito recente. Tudo que diz respeito à OIT passou por revisão e posterior consolidação por esse decreto, que eu vou explicar no final, que é o decreto 10.088 de 2019, do governo atual, tá certo? Então, vamos ficar atentos. Se por acaso, acho difícil, eu nunca vi, né, nas minhas pesquisas, se houver alguma questão que fale de um número de decreto, esse decreto 10.088 de 2019 substituiu todos aqueles anteriores que ratificaram as convenções da OIT e as suas recomendações, que equivalem às convenções, aos tratados. Tá certo? Já vou explicar melhor mais à frente. É importante a gente trazer o preâmbulo da Constituição da OIT, porque isso eu já vi em questão de concurso. E para que vocês não tenham dúvidas, vejam de uma vez por todas que trabalho significa paz, harmonia. Vejam as palavras que estão destacadas aqui: igualdade, liberdade, trabalho humano. Claro, eu tenho previsões tipicamente trabalhistas, mas é muito mais do que isso, tá certo? Aqui fala em proteção das crianças, dos adolescentes e das mulheres, a proteção daqueles que estão na velhice ou na invalidez, o princípio para igual trabalho, mesmo salário, está no preâmbulo, expressamente lá. E é isso que vai nortear todas as convenções da OIT, tudo que vier depois vai estar baseado nesses pilares de direitos, de garantias de direitos pautados, vejam a relação direta, pelos direitos humanos e pela dignidade, ok? Composição da OIT, isso cai em concurso também, mas é bem tranquilo. Conferência Internacional do Trabalho, é ali que há a negociação, é que os delegados de cada Estado-membro, eu não coloquei aqui, mas cada Estado-membro pode levar até 4 delegados, 2 representantes dos Estados, um dos trabalhadores e um dos empregadores, tá? E é aqui que vai acontecer as negociações, é aqui que vão se reunir pelo menos uma vez por ano, a não ser que haja reuniões, a necessidade de reuniões extraordinárias. Ele vai delinear as diretrizes que vão ser negociadas e votadas. Para uma convenção ou uma recomendação serem aprovadas, é preciso um mínimo de 2/3 dos delegados, tá certo? O Conselho de Administração é um órgão executivo responsável pela administração da OIT. 56 titulares, estados, empregadores e empregados, e pronto. Repartição Internacional do Trabalho, é a secretaria mesmo, é onde a parte administrativa, burocrática acontece, tá vendo? E ali, por exemplo, que você vai depositar a sua ratificação a uma determinada convenção da OIT, e pronto. Esses são os 3 principais. Não entro em detalhes, porque dentro da Constituição da OIT há vários artigos que trazem as minúcias das funções de cada um desses órgãos da OIT. Não daria tempo de falar de todos aqui, mas fica a dica para que vocês deem uma lida boa, importante sobre isso. Livro do Paulo Henrique, qual é o sobrenome dele todo? Paulo Henrique Gonçalves Portela, eu acho que é isso. Ele é muito bom, tá? Ele é um livro geral de direito internacional público e privado, traz uma parte muito boa de direitos humanos e traz uma parte excelente atual de 2021 sobre o direito internacional do trabalho e a OIT, tá? E traz essas minúcias, fica uma dica. Tá no final também, na bibliografia. Além desses órgãos principais, a OIT é composta pela
comissão de peritos e pelo Comitê de Liberdade Sindical. Tá certo? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Paulo Henrique Gonçalves Portela. Isso mesmo, obrigada. Uma curiosidade, gente, antes da gente falar das principais convenções. Eu quero fazer uma reclamação, eu quero fazer uma queixa. Essas são as duas possibilidades também de atuação frente à OIT, para reivindicar o cumprimento de alguma convenção ou recomendação. Eu posso fazer uma reclamação ou queixa, depende do caso concreto. O Brasil permite isso? O que vocês acham? Nós, indivíduos, podemos fazer isso? Vamos fazer uma pausa para perguntar para vocês. O que vocês acham? Quem quer arriscar? Alguém já viu isso? Ou seja, estamos a viver aí, vamos trazer para a realidade do Brasil, em que a flexibilização de normas trabalhistas, em que talvez alguém perceba que pode haver alguma violação a alguma disposição convencional, de alguma convenção da OIT. O que eu faço? Alguém tem ideia? Quer comentar? Tempo, brincadeira. Pessoal, vamos pensar que precisamos estar vinculados a representações de classe para fazer uma reclamação desse tipo. Pessoas, individualmente falando, podem recorrer, por exemplo, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando aquela questão versar também, e praticamente todas as questões estão interligadas aos direitos humanos, quando aquela questão tiver previsão em algum tratado internacional, algum tratado regional de direitos humanos, tá? Mas aqui dentro da OIT a gente pode promover uma reclamação ou queixa, desde que estejamos vinculados a instituições, a representações de classe, tá certo? Vou seguir. Outra coisa, momento para a gente pensar um pouquinho. Vocês têm clareza do que são as convenções, declarações, recomendações? Isso serve não só para a OIT, pessoal, serve para tudo que a gente for estudar em direito internacional, em direitos humanos. E aí? Vamos esclarecer isso? Convenções são tratados multilaterais que não se diferenciam de qualquer outro tratado internacional. Eles são juridicamente vinculantes para os estados que os ratificarem. Já as recomendações são propostas, são recomendações, o nome já diz, de normas ou medidas que podem ser adotadas pelos estados em seus respectivos ordenamentos internos. Não são vinculantes, portanto, tá? Mas acontece que o interessante especificamente da OIT é que aquele país que faz parte daquele organismo internacional, ele tem por obrigação submeter aquela proposta de medida, de norma, aquela sugestão à sua autoridade nacional competente. Porque, afinal de contas, tanto as recomendações como as declarações que consagram princípios e afirmam a posição comum dos estados acerca de determinados temas e fatos, recomendações e declarações têm natureza do que chamamos de soft law. Soft law é o direito suave, leve, numa tentativa de tradução literal, é uma lei de caráter orientativo, de condução de determinada conduta. Por isso é que a recomendação e a declaração, elas não são vinculantes, mas servem para direcionar a atuação de um Estado sobre determinado tema. O que é importante aqui? Recomendação, no caso da OIT, isso está lá na Constituição da OIT, isso está, inclusive, dentro do artigo 19, que especifica mais detalhes sobre isso, cria, sim, apesar de não ser vinculante, a obrigação de levar a questão à autoridade nacional competente.
tá certo? Sua força vinculante. Alguém escreveu Fabi. Fabi, fiquei sem entender qual é o contexto da sua força vinculante. Se quiser, depois a gente comenta no final, tá bem? Pronto. Vou seguir. Declarações importantes da OIT são duas. Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, de 1998, reafirma os princípios e valores da entidade. Aqui é importante porque ele fixa temas que são considerados prioritários, que têm caráter de princípios fundamentais, de temas fundamentais, e que, portanto, não podem deixar que os países não podem deixar passar desapercebido. Eles precisam observar esses temas, que são esses 4: liberdade sindical, reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. Pessoal, se tem alguma dica, o que eu preciso privilegiar na hora de estudar, são esses 4 temas. E as suas respectivas convenções que eu já vou trazer. Muito importante trazê-los. Porque a gente vai ver também que em um desses temas, o Brasil não ratificou a convenção, mas ainda assim teve por obrigação levar o tema à sua apreciação interna. E aí eu já vou comentar. E, por fim, a gente tem uma outra declaração que é sobre justiça social para uma globalização equitativa. Aqui, pessoal, foi um cenário mundial muito importante em que houve a necessidade de reafirmar os princípios da organização, que foi a crise mundial de 2008. Tá certo? Ele tem só o caráter de, diante de uma crise, eu preciso enaltecer, valorizar os direitos laborais internacionais já consagrados. Não é admitido qualquer tipo de violação a esses direitos, tendo como justificativa uma situação de crise econômica. Tá certo? Aqui eu faço uma pausa para fazer também uma proposição de uma reflexão crítica sobre isso, porque a gente está vivendo num outro cenário de crise terrível, que é a pandemia. Dentro desse cenário de crise, devemos, é papel de todas e todos nós, reafirmar e não deixar que haja um retrocesso em termos de direitos humanos básicos, dentre eles o direito ao trabalho. A gente sabe que a pandemia provocou uma redução massiva de postos de trabalho, e a questão agora é, o que fazer com esses trabalhadores? Além disso, vai ser tema de uma das nossas jornadas, as meninas vão trazer, falar sobre o gig economy, falar sobre as relações laborais estabelecidas por esses aplicativos, por essas novas formas de relações trabalhistas. A gente não pode deixar, seja qual cenário for, que os direitos sejam menosprezados, que haja um retrocesso, tá bem? Seguindo, principais convenções da OIT, pessoal, seria impossível a gente falar de todas elas. A minha aposta, como eu disse, está nesses 4 temas. E é exatamente por isso que eu falo um pouquinho mais sobre esses temas aqui. A gente tem quase 200 convenções, mais de 200 recomendações. Tudo isso está no link que eu deixei no final da nossa apresentação, para vocês darem uma olhada, tá? Falando sobre liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, essa convenção 87 versa sobre o tema, mas não foi ratificada pelo Brasil, tá certo? E a principal razão para essa não ratificação é que essa Convenção 87 traz algo interessante, que é a possibilidade de pluralidade sindical. Ou seja, uma mesma classe podem ter distintas representações, múltiplas, ou pode escolher não tê-las. Isso diverge do que a nossa própria Constituição
Federal estabelece, salvo engano, no artigo 7º. Se eu estiver equivocada, me corrijam, por favor, tá? Só uma pausa, trabalho infantil nós já vamos falar, a Nicole está falando que sim, aumentou bastante na pandemia, há vários estudos que mencionam que os direitos humanos em sentido amplo, eles pioraram muito por conta da pandemia, porque há um cenário que, infelizmente, a crise sanitária provoca uma crise econômica, e essa crise econômica gera uma insustentabilidade em todos os tipos de relações. E aí pronto, quem é vulnerável fica hipervulnerável, o que justifica ainda mais a necessidade de tutelar essas, o que chamamos de minorias. E eu faço esse sinalzinho de aspas, porque, na verdade, quando falamos em mulheres, por exemplo, temos aí, vamos falar de não discriminação, temos 54% da população mundial de mulheres. Então, a gente não é minoria coisa nenhuma, tá? Só para exemplificar. Mas vamos lá. Voltando aqui à liberdade sindical, essa Convenção 87, a importância é pluralidade sindical na Convenção que esbarra com a previsão constitucional brasileira, tá certo? Convenção 98, sim, foi ratificada pelo Brasil, e a 151 também. Detalhe que eu reforço depois, já reforcei e reforço mais uma vez já, no final da apresentação. Esses decretos estão aqui a título ilustrativo, todos eles foram revogados e substituídos pelo atual decreto 10.088 de 2019, tá bem? Pronto. Falando de eliminação de formas de trabalho forçado ou obrigatório, temos essas duas convenções. Elas estão lá no decreto 10.088, tá? Importante aqui, gente, trabalho forçado é tema de OMC, por exemplo, Organização Mundial do Comércio. Trabalho forçado é tema de Declaração Universal de Direitos Humanos. É tema de Pacto de Direitos Civis de 1966. Ou seja, está tudo interligado. Eu não posso desconsiderar a apreciação da OIT como agência do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Tá certo? Partindo para a eliminação da discriminação, eu quero destacar duas convenções ratificadas pelo Brasil, a 100 e a 111. Veja que a 100 diz respeito àquele preâmbulo de trabalho igual, salário igual, está escrito no preâmbulo da Constituição da OIT, e se repete aqui no título da Convenção 100, mão de obra masculina e feminina tem igual remuneração, se tiver trabalho de igual valor, tá certo? Convenção 111 fala de discriminação em emprego e profissão, que também, claro, diz respeito à mão de obra da mulher. Aqui eu quero chamar a atenção, com mais detalhes, sobre o trabalho infantil, tá? Convenção 138 foi complementada pela recomendação 146, é considerado criança, isso em caráter internacional, a própria ONU também estabelece, todo aquele menor de 18 anos. E aí vai ter algumas considerações diretas a respeito de que tipos de trabalho, não vamos entrar aqui, que tipos de trabalho eles estão adequados a determinadas idades. O Brasil já entendeu que menos de 16 anos, me ajudem, gente, menos de 16 anos, eu só posso trabalhar no caráter de aprendiz a partir de 14, não é isso? Perfeito, obrigada. Sim. Passou. Isso, obrigada. Pronto, e é isso. E isso tem relação com a Convenção número 138, e principalmente a recomendação 146 da OIT, que vai complementar para trazer questões mais específicas como essa. Posso Diga. só fazer uma observação? Tem alguns alunos que estão aqui, que estão no curso de primeira fase, na primeira turma do curso de primeira fase. Essa semana, nós disponibilizamos a íntegra da Convenção 138 para eles, material, para eles lerem sobre isso. Então, eles devem já estar antenados. Quem ainda não está, quem ainda vai chegar lá, calma que a gente vai disponibilizar também.
Mas o Thiago já fez assim, significa que o Thiago, qualquer dúvida, você pergunta para ele, que ele já leu a Convenção 138 na íntegra, que a gente disponibilizou, porque a gente entendeu que era muito importante. E é muita responsabilidade, gente. Aí, tá vendo? Essa é a hora que a gente pede para tomar um café e não volta mais. É aquela hora que cai a internet, né, Thiago? Caiu o áudio. Já era, acabou. Caiu, acabou. Mas para eles, pessoal que está na primeira turma da primeira fase, atualizadíssimo, né, Átila? O pessoal que vai chegando depois, mas é porque a gente também entende que a 38 é importante para eles lerem. Então, a gente vê a questão da transversalidade, né, da multidisciplinaridade, dos conteúdos, é muito bacana. Mas é isso, só um parênteses. Não, muito legal o teu parênteses, até porque, gente, eu aprendo muito com vocês. Como eu disse, a minha área de investigação é sustentabilidade. O direito do trabalho sempre fez parte da minha vida de alguma maneira, e agora, por conta de novos desafios profissionais, eu resolvi retomar esse estudo, me atualizar e tal, e por isso que essa troca é tão bacana. Eu tenho aqui a oportunidade de voltar a estudar, de aprender, de me atualizar. E aí isso é muito bom. E a área trabalhista é um espetáculo, né, Laura? A área trabalhista é um oásis, né? A gente estuda sobre tudo isso, é muito bom. É muito bom. E eu estava... Paulinha, você sabe que ontem eu estava fechando a apresentação, aí eu fiquei parada, caramba, como a vida dá volta. Quando eu iniciei a graduação, o primeiro livro que eu comprei mesmo com o meu estágio foi a coleção do Susequinde, do Arnaldo Susequinde. Eram 2 volumes enormes, e eu fiquei toda orgulhosa, porque eu adoro, sempre gostei de direito de trabalho, trabalhei com isso um tempão, mas eu gosto mais de sustentabilidade, então, na hora de escolher... Que é maravilhoso também, também. Mas é legal você tocar na Convenção 138, é bom que a gente vê que a gente está sempre alinhado naqueles tópicos que são mais importantes, né? Muito legal, muito legal. E sim, porque está relacionado aos grupos prioritários, aos temas prioritários previstos na declaração da OIT. E aí, por isso que a gente precisa falar dele. E é ele, exatamente por conta dessa importância de caráter fundamental que está previsto expressamente na declaração, é que a gente precisa dar essa atenção, porque realmente é cobrado. Tá? A Nicole escreveu um artigo sobre aprendizagem no trabalho infantil na pandemia. Se tiverem interesse de ler, temos. Ela compartilhou. Sim, temos. Olha que legal, Nicole. Parabéns, Nicole. Parabéns. Eu faço questão de ler. Foi publicada no TRT da 17ª região. Ai, que espetáculo. Muito legal. Muito legal. Gente, quem não está nos grupos do Telegram, que não está nos cursos, tem alguns alunos aqui, nós podemos disponibilizar para vocês, tá bom? Por e-mail. Quem quiser, sinaliza para a gente. Vou botar o e-mail do curso aqui. Só pedir a gente pode colocar, Paula, também no Google Drive, que aí fica no link. Tá? Boa. No Google Drive, tem o link da bio do Instagram. E aí, quem quiser, também consegue pegar por lá. E acho que a gente pode colocar o artigo da Nicole também. Né? Isso. Maravilha. Muito bom. Então tá. Muito bom. Nicole, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento. E eu fico com muito orgulho de ver gente aqui que é do concurso, mas é da academia também. O pessoal gosta de escrever. Eu adoro, porque eu também sou dessas. Claro, eu não sou do concurso, apesar que cá entre nós, pessoal, um dos motivos para eu estudar com mais afinco o direito do trabalho é que no futuro muito próximo serei professora de direito do trabalho também aqui na Espanha, tá? Então, claro, e aí essa base ela é importante independente do país. E o desafio é estudar o direito laboral espanhol, mas vamos lá. Depois eu compartilho. Quem for passar pela Europa, né, for aprovado no concurso, passar pela Europa, passar lá pela Espanha, quiser conhecer uma universidade, a professora Laura vai receber vocês com carinho lá. De braços abertos. E a gente vai fazer, por enquanto, a gente vai fazer uma imersão aqui em Friburgo mesmo, para os convidados. Mas no futuro, quem sabe, uma imersão na Espanha, né? Quem sabe? Vamos sonhar. O céu é o limite, não há teto, gente. O céu é o limite. Eu vou ter o maior prazer em recebê-los aqui na Galícia, que é norte da Espanha, fronteira com Portugal, divisa com Portugal, Universidade de Vigo. Dá até fome, só de pensar, já estou pronta. Pronto, maravilha, venham. Venham. Até porque, gente, brincadeiras e sonhos à parte,
a parte não, porque eles devem fazer parte, mas uma coisa importante que eu gosto de deixar claro é que o olhar crítico sobre tudo, ele precisa persistir, né? Porque um olhar eurocêntrico sobre as normas, sobre a aplicação delas, e principalmente quando há as tentativas de sobreposição de direitos, de temas com os países que a gente chama do sul global, isso é muito complicado, tá? A gente precisa quebrar esses paradigmas de inferioridade, de submissão e enaltecer o nosso potencial de trabalho, de ciência, de produção científica e tudo mais. É um parênteses também que eu faço, porque a gente pode e precisa estar em todos os espaços, tá? Nacionais, internacionais, enfim. Como juízes do trabalho, como membros do Ministério Público, enfim, isso é o limite. Vamos lá. Convenção 182, proibição de piores formas de trabalho infantil e ação imediata, complementada pela recomendação 190. Temos também aqui um adendo importante, que a proteção da criança, obviamente, é objeto de tratados de direitos humanos celebrados no âmbito do Sistema Global de Direitos Humanos, que é representada pela ONU. Tem aí dois elementos, dois tratados fundamentais, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança e o Pacto dos Direitos Econômicos. Traduzindo, na hora de estudar essas convenções, essas recomendações, coloquem do lado esses dois instrumentos normativos, tá certo? Muito importante que a gente faça um paralelo, e esses paralelos costumam, inclusive, aparecer em prova, tá? Fechando o nosso trabalho de hoje, mas fechando essa parte de apresentação mais formal, eu quero abrir para bater um papo com vocês, eu trago essa novidade, que é o Decreto 10.088 de 2019, tá? O que ele trouxe? Agora, na prática, o que está valendo é o que está no decreto. No decreto eu tenho 77 convenções e 6 recomendações. O restante, revogado. Na verdade, esse processo de revogação, ele não é um processo simples, está revogado a partir de agora e acabou. Isso quer dizer que isso já foi objeto de denúncia antes e que passa a não fazer mais parte do ordenamento jurídico nacional brasileiro. E eu digo isso porque teve o exemplo da Convenção 187, que falava sobre a dispensa do empregador. Houve uma discussão enorme no STF e tal sobre sobre a possibilidade de denúncia. O que é a denúncia? Seria você firmar oficialmente a sua posição de que, olha, não quero mais seguir essa convenção. Eu quero retirá-la do meu ordenamento jurídico. O nome disso é denúncia, tá certo? E aí, dentro dessas discussões, o que nós temos hoje no Decreto 10.088 são aquelas que já passaram por esse trâmite e que, portanto, foram consolidadas, esse é o verbo que o decreto utiliza, para reafirmar aquilo que permanece e para retirar aquilo que não serve mais, tá bem? O que quer dizer hoje? Esses decretos todos que eu mencionei aqui, todos eles hoje podem ser esquecidos. O que vale? Esse. Onde estão as previsões? Onde está, inclusive, a íntegra de cada uma das 77 convenções e 6 recomendações que estão ali mencionadas nos incisos do artigo 2º? Estão no anexo do decreto. A partir de hoje, pessoal, vocês vão estudar por aqui. Os textos estão ali, tá bem? Todas elas, além das reproduzidas no decreto em apreço, elas podem ser visualizadas nessa página. Nessa página, inclusive, vocês têm uma série de outros documentos, políticas, artigos, negociações, que são muito interessantes. Eu vou dar um exemplo de um que eu li hoje pela manhã, aqui, porque aqui já são 4h11 da tarde, são 5 horas a mais.
Eu li hoje pela manhã que a OIT traz uma relação intrínseca entre economia circular e relações de trabalho. Isso é sustentabilidade, gente. Tá bem? Alguém já ouviu falar em economia circular? Quer comentar? Diga. Alguém abriu o microfone? Pode comentar. Não? Eu acho que foi sem querer, lá. Tá bem. Mas aí, Paulinha, aproveitando que você falou, economia circular, vamos falar sobre ela? Tem tudo a ver com relações de trabalho? Por favor. Por favor. Tá bem. Tem a ver, tá no site da OIT. Esse artigo foi publicado dia 6 foi anteontem. Olha só. O que é economia circular, gente? Vamos pensar numa relação que vai além da logística reversa. Laura, está começando a complicar o que é logística reversa. Vamos pensar que temos um ciclo produtivo, uma cadeia produtiva que passa desde a matéria-prima até o consumo. Tá certo? Numa relação linear, matéria-prima, processada, bens manufaturados, logística, vai ser distribuído, vai para o supermercado, por exemplo, você consome e descarta. Acabou. Economia circular, já dá para ter uma ideia. Antes de descartar, eu posso reparar, reusar, reutilizar, transformar, que é a reciclagem. O último de tudo, descartar. E quem é o principal ator nesse processo? É o consumidor. Mas no sentido de exigir que haja esse círculo virtuoso, permanente, até que aquele produto se desfaça, que não haja mais forma. Que o que sobrou mínimo, esse sim, não tem jeito, vai ser descartado. O que o direito do trabalho tem a ver com isso? Porque a partir do momento em que eu, em vez de descartar, eu devolvo ao sistema produtivo, eu crio nessa relação diferentes postos de trabalho, com diferentes expertises e diferentes relações entre as próprias indústrias ou empresas de bens de produção. Tá bem? Vamos dar um exemplo aqui da Galícia. E aí eu já saí um pouco da OIT, tá, gente? Mas aqui na Galícia, a gente tem uma indústria pesqueira muito forte e que tinha uma produção de resíduos absurdas dos manufaturados do pescado. Casca, escama, essas coisas. Curiosamente, a Universidade de Vigo, onde eu vou lecionar, se Deus quiser, um grupo de pesquisa descobriu que esse material que seria descartado, até porque é orgânico, não teria como aproveitar, ele é rico em fósforo e potássio. São exatamente os dois elementos químicos que faltam no solo galego. Esse resíduo, deixou de ser um resíduo para ser um insumo para voltar à cadeia produtiva. E veja que a economia circular não é necessariamente voltar à mesma indústria, ao mesmo processo produtivo. Vai em espiral, pode ir além para outras cadeias produtivas. O que aconteceu? Esse fósforo e esse potássio passaram a ir para a agroindústria galega, que passou a não mais utilizar adubos químicos, gastar dinheiro com isso e a usar esse insumo que lhe foi cedido em forma, não de resíduo, mas de insumo, como eu disse. Nesse processo, quase 1.000 postos novos de trabalho foram criados. E qual é a relação jurídica entre as pessoas que estão a trabalhar para as duas empresas? O responsável ficou a cargo do responsável pelo beneficiamento desse insumo, ou seja, a agroindústria ficou responsável por tutelar, por trazer esses trabalhadores para seu contexto produtivo, tá bem? Tá aí um exemplo de economia circular. Por que isso é importante? Em termos de redução de postos de trabalho que vemos na pandemia, nós temos aí a oportunidade
dentro da inovação, da disrupção, ou seja, de pensar novos modelos, de novas relações que antes não existiam, aí temos a oportunidade de mais trabalho, de mais pessoas buscando outras formas de se relacionar com aquilo que seria um resíduo, que seria descartado. Entende? Não sei se dei muita volta, mas é isso mesmo. Economia circular, então, tem essa relação com o direito do trabalho. E estava lá no site da OIT anteontem, então é importante ficar ligado. Até porque, gente, dentro desse estudo de caso, desse exemplo concreto que eu trouxe, aqui a gente pode perceber diferentes formas de tratar essas relações laborais. Porque também tem um outro contexto aí que eu não mencionei, aí não vou me estender muito, é que é o que a gente chama de economia social, que eu vou trazer para vocês numa outra jornada de sábado, em cooperativas, em associações que têm um caráter mais horizontal, ou seja, de menos exploração e necessariamente de observância de direitos. Dentro da economia social, que está muito articulada nesse processo de economia circular, que é dentro da sustentabilidade, a gente também novas formas de ver as relações laborais e de agir, né, de maneira horizontal, participativa, igualitária, portanto, promovendo justiça social. Tá certo? Acabei improvisando aqui para dar um exemplo de que a transversalidade é a ordem do dia. A gente não pode, em termos profissionais, científicos, de estudo que seja, pensar dentro da caixinha, a gente precisa ir além, tá certo? Pessoal, da minha parte, eu vou parar de apresentar. Agradeço muito, muito a atenção de vocês. Da minha parte, era essa a minha contribuição de hoje, em termos de apresentação, mas eu estou aqui à disposição para a gente bater papo quanto vocês quiserem, até dar fome aí para vocês, porque eu já almocei. Eu vou só fazer uma parte aqui, Laura, primeiro agradecendo, né, a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente no sábado. Essas questões que você trouxe de cooperativa, de associações, eu vejo que o estudo disso é muito relevante, né, para a gente também que atua na área trabalhista, porque nós aqui no Brasil temos um contato muito torto, né, com esse tipo de instituição. Nós já estudamos pensando neles como algo fraudulento, né? Nós sempre, no contexto do direito do trabalho, estamos aí vendo fraudes por meio de cooperativa, por meio de associação, por meio de OS, e aí a gente tem até dificuldade, às vezes, de visualizar quando, né, nós estamos diante de uma instituição que seja verdadeira, quais são os objetivos, né, como é o funcionamento. Então, eu acho que é muito interessante, e eu percebo isso até nos processos, sabe? Como os operadores do direito, principalmente do direito do trabalho, têm dificuldade de lidar com esse tipo de associação, né? Que já pressupõe que todos seriam fraudulentos e não existiria, enfim, E nem sempre são, né? Eu já me deparei com diversas associações e cooperativas que são verdadeiras e que têm seus objetivos e que têm suas funções sociais. Então, eu acho que esse estudo e essa reflexão são muito importantes para que a gente abra um pouco a nossa mente, né, para conhecer essa nova realidade, vamos colocar assim, porque dentro até do campo acadêmico mesmo, do direito do trabalho, o contato que nós costumamos ter é sempre sob o viés da fraude, é sempre sob o viés né, enfim, dos aspectos negativos. Então, às vezes, falta um olhar, né, um conhecimento real do que seja, até para que a gente possa, na prática, como advogados, como juízes, enfim, como operadores do direito, saber identificar quando estamos diante de uma instituição verdadeira, né, e que atende aos seus objetivos e que a gente deve
olhar com bons olhos, que a gente deve valorizar, que a gente deve incentivar, né? A gente precisa aprender a diferenciar e aprender quais são os aspectos positivos, os aspectos negativos, e aprender a conhecer um pouco mais. Então, eu acho que é um tema bastante relevante, né? Para a gente poder conhecer um pouco mais e que certamente vai ser muito rico. E é tema para o nosso próximo encontro: economia social, novos paradigmas para novos tempos. Na verdade, não nem novos paradigmas. Na verdade, o melhor título seria um novo olhar para esses instrumentos que já existem, como a Luana falou. Porque, gente, dentro de um cenário de crise em que a individualidade impera, em que as pessoas perdem os seus próprios postos de trabalho e a sua dignidade, portanto, quando você tem uma instituição séria que propõe a horizontalidade, a igualdade de direitos, a percepção igual, trabalho igual, remuneração igual, princípio que está lá na Constituição da OIT, por exemplo, tá? Na Declaração Universal de Direitos Humanos. Quando a gente vê isso na prática, a gente precisa valorizar. E hoje eu vou trazer para vocês no nosso próximo encontro exemplos reais de que isso é possível e de que essa pode ser realmente uma grande alternativa para esses tempos que a gente vive de flexibilização, de retrocesso, de falta de observância de direitos humanos básicos relacionados não só ao trabalhador, mas à pessoa humana. Enfim, então, falar sobre isso. Obrigada, Luana, pela sua contribuição. Claro. O estigma negativo é tão grande aqui, né, que até mesmo quando a gente vai conversar sobre direitos humanos, quase que temos que fazer uma justificativa na sequência. Né? Olha, eu quero conversar sobre direitos humanos, eu quero defender, eu quero explicar o que é, vírgula, mas quero conversar com você juridicamente, porque tem um estigma negativo, e eu vou dizer até um preconceito, infelizmente, né, uma pirâmide invertida nesse aspecto, de que quando a gente fala em direitos humanos, tem uma associação negativa, rasa, limitada, superficial, de que estamos fazendo uma abordagem que não é sobre direitos humanos em si, mas sim sobre uma ideologia de proteger, de se proteger, né? Aqui no Brasil tem uma associação muito danosa de que quando nós conversamos aqui sobre também, direitos humanos, queremos defender bandidos. Já ouvi isso várias vezes. Gente, não, é uma visão tão limitada que, dependendo de quem é o seu interlocutor, você simplesmente não quer mais conversar. Isso é muito perigoso, principalmente para nós que temos conhecimento jurídico e que a gente está estudando, e que a gente tem uma humildade acadêmica para entender que existem vários lados, várias perspectivas. A gente tem uma formação, de alguma maneira, para saber que tem diálogo, que tem divergência, que a gente tem que aprofundar, que ninguém sabe tudo. Mas, dependendo de quem é nosso interlocutor, é muito difícil, né? Você conversar sobre isso. E aí eu me lembro que há um tempo atrás, aqui, né, eu escrevi um texto para um jornal aqui da região sobre direitos humanos. E que teve um feedback, eu recebi alguns e-mails por lá de leitores, né? Alguns leitores falando, nossa, parabéns por você falar abertamente num jornal sobre direitos humanos. Aquilo me chocou. Porque eu falei, meu Deus, o que ele está pensando? Eu falei sobre o quê? Era sobre o assassinato da Marielle, o texto. Só que de uma forma nada jurídica, não muito profunda. E eu recebi também, me encaminharam de lá, alguns outros textos falando isso. Nossa, que coragem de você se assumir como defensora de direitos humanos. Aí eu fiquei com essa reflexão, falei, sobre o que eles estão pensando que eu escrevi? Porque eu acho que acho que eles não captaram o que eu estava querendo dizer, sabe? Até que ponto a nossa desumanidade chega para a gente não lamentar morte, para a gente não sofrer com a dor, para a gente não... É muito complicado isso, né? E juridicamente é mais complicado ainda, porque a gente não consegue interagir socialmente sobre algo que é social também. É muito difícil a gente conversar sobre isso hoje. Então, eu acho muito legal a gente quebrar esses paradigmas aqui na nossa conversa entre pessoas que entendem o que a gente está querendo dizer. É muito legal isso. Nossa,
E é um alívio, né? Mas o nosso papel, ao mesmo tempo que aqui nesse ciclo fechado, né, de pessoas que somos privilegiadas e privilegiados somos, porque fazemos parte da minoria da população que tem acesso à educação de qualidade, a gente também tem por obrigação multiplicar essas ideias, como você fez no seu artigo de jornal, que fez com que as pessoas dissessem que você teve coragem, como se assumir não era a que é intenção. defensor... Que loucura isso! Não era a intenção. Mas... Todas e todos nós deveríamos ser rotulados como defensores de direitos humanos. E, na verdade, se um direito humano é violado, se abre margem para que todos os outros o sejam. Pode não ser o seu agora, mas será amanhã. O direito de todos os direitos humanos de todos e todas neste momento de pandemia está sendo violado a partir do momento em que não há políticas públicas efetivas de combate, de controle, de fiscalização e tudo mais. Isso é violação de direitos humanos também. Quando a gente tem chacinas, quando a gente tem... Enfim, é uma discussão muito complexa, mas que eu fico feliz em ter espaços de fala, espaços esses que precisam ser cada vez mais democratizados, e a gente hoje, com as convenções da OIT, mostra que direitos humanos é direito relacionado ao humano e que, portanto, é tudo. Está dentro da OIT. Quando fala em justiça social, em paz, tem gente até que pode ler o preâmbulo da OIT e pensar assim, caramba, quem escreveu isso é de esquerda. Sopode, porque chegou nesse nível de polarização, a gente não está falando de um lado, sob um viés político-partidário. A gente está falando intrinsecamente, diretamente sobre direito e direitos humanos. Só. É uma análise jurídica. E ponto. Ali, acabou. Né? Quero só, que eu estava esquecendo, que aqui minha cola, até mostrei a cola, esqueci de falar. Olha só. Vi um artigo do Valério Mazzuoli, eu vou compartilhar aqui para vocês, espera aí, que fala sobre um projeto de decreto legislativo que quer denunciar a Convenção 169 da OIT, que é a convenção que trata dos povos indígenas e tribais. O que quer dizer a denúncia? Que tem um cara, um deputado, que quer retirar do ordenamento jurídico essa convenção, sob o argumento de que a Constituição, Estatuto do Índio, ou seja, as normas nacionais, já prevê pena e que essa convenção seria demais, supérflua, desnecessária. Esse é o argumento raso da proposta de decreto legislativo com essa denúncia. Fiquem atentos e atentas às cenas dos próximos capítulos. Isso acabou de explodir essa semana. Esse artigo do Valério Mazzuoli tem 2 dias, então vamos acompanhar como será isso. Tá? Já vi algumas críticas nas redes sociais sobre essa denúncia e vamos ver no que isso vai dar. Veja que povos indígenas e tribais. Ai, Laura, isso tem a ver com direito do trabalho? Né? Convenção 169 da OIT. Tá certo? Tem que estar atento. Mas veja que... Diga. Não, mas eu fugi aqui para poesia. Pode concluir lá, depois eu comento. Não, é bom também. Não, isso é importante, porque aqui vejam mais um exemplo da transversalidade do direito do trabalho com outros temas. Estamos a falar aqui em tutela de minorias. Minorias no sentido de marginalização, de discriminação. A gente viu que discriminação é tema prioritário da declaração da OIT. Está tudo relacionado. Vamos ficar atentos e atentas. Tá? Agora diga, Paula. Não, que o Marco Aurélio colocou aqui. Eu sou muito apaixonada por poesia, poema, sempre fui. Luana sabe disso, desde a infância sempre foi assim. Aí ele botou aqui, né, um texto aqui de Bertolt Brecht. Aí eu fui pegar meu exemplar para mostrar para ele. E estamos lendo as mesmas poesias. E olha que fantástico aqui, gente. Eu vou ler, ele colocou aqui, eu vou ler. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro.
Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Gente, não é lindo? Arrepiei de verdade. É exatamente isso. Muito obrigada, Marco Aurélio, pela sua contribuição, gente. Recomendo fortemente que vocês conheçam. Esse livro aqui dele, ele é alemão, né? Então, ele traz as poesias. Não sei se é esse que você tem, Marco Aurélio, mas ele traz as poesias em alemão, aqui, né? Não sei se você está conseguindo ver. Ele traz a poesia em alemão e depois vem a tradução ao lado. E, enfim, gente, fantástico. Aproveito aqui para recomendar que vocês leiam. Lu, mas não é para você ir para a internet e já comprar o livro, não, tá? Então, você vai estar um pouquinho aqui. A Laura cita o livro, 2 minutos depois o livro já foi adquirido por Luana. É dela. Então, se precisar, depois a gente quer. Ai, meu Deus. Mas muito legal. Pronto, o Thiago obrigada. fez uma ponderação aqui também. Agora que eu estou vendo atrasada, né? O Igor, né? Em sentido totalmente contrário, que vemos a naturalização da propagação e aceitação de discursos de ódio. Sim, exatamente, Igor. Exatamente. Enfim, Posso até, vou ver se eu acho o link rapidinho aqui para vocês, até sugerir um podcast e também um e-book. Eu, ano passado, tive a feliz e grata surpresa e desafio de fazer parte de um grupo de pesquisa sobre justiça de transição. Já ouviram falar? Sabem o que é isso? Fala para a gente um pouquinho, Laura. Justiça de transição é o seguinte, o nome já nos sugere algo, né? Vamos pensar que sempre que eu tenho um contexto ditatorial, de repressão de direitos, de violação de direitos, e que esse regime acaba, eu preciso criar mecanismos de justiça, de senso de justiça, de resgate da dignidade daquelas pessoas que tiveram os seus direitos violados. Então, o maior retrato de justiça de transição no Brasil são os movimentos de comissões da verdade da OAB, principalmente organizadas pela OAB e outros atores, para tentar resgatar essa justiça mesmo. Isso em uma análise muito superficial. Muito superficial é isso, tá? O que a gente estuda na justiça de transição? Como essas pessoas que tiveram seus direitos violados, elas estão sendo recompensadas, indenizadas, ou mesmo estão resgatando as suas vidas, a sua dignidade, a sua reinserção na sociedade. A gente pode falar dos inúmeros casos de estupros, de violações contra mulheres. Aí a gente fez um estudo comparado Brasil-Colômbia, porque Colômbia passa por guerrilhas, né? Ainda hoje tem alguns focos de guerrilhas, teve guerra civil por muitos e muitos anos por conta das Farc, e aí tudo isso, a gente como operador, como jurista, a gente precisa pensar em formas de dar dignidade a essas pessoas, e esse é o objeto da justiça de transição. E aí eu quero compartilhar com vocês, vou encontrar aqui a página, porque a gente produziu, junto com essa parceria com a Universidade do Rosário, na Colômbia, dois e-books, o segundo ainda vai ser lançado, mas são gratuitos, estão à disposição no site, e 3 podcasts com atores e atoras de direitos humanos fundamentais, tanto do Brasil como da Colômbia, sob diferentes olhares, tá? Desde o gênero, desde dos negros, das questões raciais, desde os indígenas, tem representantes, e claro, essas pessoas têm muito mais lugar de fala que nós para falar sobre o tema. Então, peraí, eu vou achar. Se eu não achar, depois eu mando para as meninas e é isso. Tá? Justiça de transição também é um tema que tem total relação com direitos humanos, com direito do trabalho, porque, afinal de contas, um dos trabalhos que está lá no e-book é de uma pesquisadora colombiana que traz alternativas de empreendedorismo social a essas mulheres que foram estupradas, violadas nesses períodos de guerrilha. Tá? É uma forma de dar a elas a justiça social que elas merecem.
tá bem? Muito bom. O Muito Igor bom. aqui, Renan Quinalha, escreve bem sobre essa questão de... Qual questão, Renan? Acho que eu tô vendo... Igor, eu peguei atrasado aqui. Sobre justiça de transição, ele tem um livro, a dissertação de mestrado dele se tornou um livro. Inclusive, eu encontrei aqui no Google, eu vou disponibilizar aqui. Não sei se ele liberou, mas eu tenho esse livro aqui em casa, é bem interessante mesmo. Muito bom. Legal, legal. Obrigada. A Nicole tinha levantado a mão, não tinha, Nicole? Eu vi errado. Era só para comentar um negócio, mas eu vou comentar mesmo assim, mas já saiu um pouco do time. Legal, o Igor disponibilizou aqui, ó. Eficiência, né, gente? A gente tem eficiência aqui no nosso grupo. Enfim, sobre essa questão da convenção da OIT, eu participei de uma roda de conversa aqui no Espírito Santo, numa universidade, e foi nesse sentido, de conversar sobre as convenções da OIT, sobre a aplicação dessas convenções no direito do trabalho, na prática. E o que foi muito legal nessa conversa foi que teve a participação de juízes, teve a participação de acadêmicos, teve a participação de sindicatos, que eu achei super interessante. E um ponto levantado pelos sindicatos que estavam presentes foi exatamente que eles não veem essa aplicação dos juízes, né, dos juristas, no Brasil, essa aplicação da OIT. Eles estavam criticando com, assim, até um grupo considerável, que a gente estuda muito na academia, a gente tem muito estudo, a gente bate muito essa questão da proteção ao trabalhador, essa questão da humanização, né, da proteção aos direitos humanos, mas na prática, infelizmente, eles não veem muito isso, e isso desanimava a atuação sindical em relação à proteção do trabalhador, justamente por ver muito na teoria, mas na prática já não ser bem desse jeito. E aí eu lembro que um dos procuradores e juízes que estavam presentes estavam falando que, inclusive, acho que a Luana deve saber um pouco mais disso, né, do que, enfim, que eu ainda não sou juíza, mas serei, sobre essa questão da formação dos juristas, juízes, magistrados do Brasil, que na preparação, acho que na ENAMAT, se não me engano, tem muito esse batendo martelo de vamos tentar colocar as convenções na prática, não ficar apenas na teoria, e incentivando esses sindicatos não desanimarem, porque, e é o que eu penso, se os sindicatos desanimarem, como que vai ser, né? Se quem luta pelo trabalhador não estiver lutando, e mesmo que desanimado, entende? Como que vai ser a situação? Então, só queria compartilhar essa vivência minha, né, nessa roda de conversa que eu estive presente. E é verdade, eu acho que é um tema muito pouco abordado em sentenças. As convenções são muito pouco usadas como fundamentos em sentenças, né? Nós temos pouca aplicação prática. Nas próprias petições iniciais, enfim, nas peças, nós não vemos muito sustentando direitos com base em convenções. Nós trazemos muito, por exemplo, esse tema das convenções para quem estuda para o MPT, né? Na própria atuação do MPT, isso é muito forte. Isso precisa, sim, ser mais forte para a magistratura, né? Uma coisa que a gente sempre fala no curso com o pessoal do grupo de primeira fase, a gente estuda muito direito coletivo, a gente tenta se aprofundar em questões de direito coletivo, porque são questões que são muito deixadas de lado pela magistratura e que são extremamente importantes e relevantes, né? A atuação dos sindicatos, a atuação coletiva que tem sido enfraquecida ao invés de fortalecida, né? E é essa atuação que traz o caráter democrático, né, da resolução dos conflitos. É preferível, né, sempre uma solução democrática, uma solução negociada, do que uma solução imposta ou colocada como correta pelo Poder Judiciário. E a gente precisa valorizar e precisa estudar mais esses temas, né? A gente precisa se aprofundar nisso e trazer essas reflexões. Eu acho muito importante. Obrigada, Nicole. É uma discussão que, na verdade, não só para o direito do trabalho, a separação da academia para as instituições que aplicam o que a gente estuda na academia, essa separação não deveria existir.
é um fosso que não só desmotiva, como a Nicole trouxe, mas que descaracteriza as ações práticas, porque nelas não se tem, e é difícil entender por quê, e aí sim, uma alternativa, uma resposta pode ser a que está aqui, porque infelizmente há questões de polarização, de ideologias e tal, mas é muito difícil compreender por que não andam de mãos dadas. Afinal de contas, a ciência dá um embasamento para qualquer ação. Porque aquela construção científica, teórica, doutrinária, ela não surgiu do nada. Ela é fruto de uma sociedade que evolui com o tempo e que tem total influência de variáveis inúmeras. E são essas variáveis que a ciência estuda. Então, quando a ciência diz que tem que valorizar, porque as convenções tiveram esse marco histórico, essa carga, e que por isso e tal, tem que aplicar na prática. Isso vale para todos os âmbitos do direito e para todos os âmbitos da nossa vida. Não tem os negacionistas aí de tratamentos, de vacinas e tudo mais? É mais um exemplo de negar a ciência. A ciência está aí e tem como, deve ser o fundamento e deve andar de mãos dadas. Uma crítica que eu tenho enquanto acadêmica, tá? Do lado da academia, é que também tem uma outra questão aí. Muita gente produz conhecimento para a sua evolução, a evolução do seu status pessoal, e não um conhecimento para que seja revertido para a sociedade, para que extravase os muros da universidade. Infelizmente, tem muito isso também. E é nosso papel, cabe a esse grupo mudar isso, como o Tiago escreveu. É o nosso papel democratizar o conhecimento, refletir sobre essas questões que estão aí postas e que precisam ser, portanto, utilizadas. Estão aí a nosso serviço, gente. É só a gente parar e pensar que só depende da gente mesmo, né? Legal, gente. Muito legal esse papo. Perfeito. Temos mais considerações? Alguém mais quer falar alguma coisa? Igor, por favor, Igor. Eu acho muito interessante esse debate, inclusive para que, assim, como advogados, enquanto advogados agora, né, nós tratemos nas nossas petições iniciais, como foi falado aqui, por exemplo, sobre controle de convencionalidade, né? Porque eu trabalho para um sindicato, e a gente fala isso lá, desde 2017, que a gente trava, desde 2016, na verdade, trava uma batalha de resistência. A gente para de falar sobre progresso, e desde então a gente fala sobre resistência. Porque a nossa legislação, atualmente, em vários pontos a gente abre margem para criticar, então você tem que buscar fora, na OIT, que é nossa mãe, assim, né, vamos dizer assim, a mãe do direito do trabalho. E trazer de lá essas discussões para os processos mesmo, porque está muito raso, a gente trata de debates muito com base na lei, mas esquece que o ordenamento jurídico é muito mais completo. Obviamente que a lei sempre tem que ser respeitada acima de tudo, mas o ordenamento jurídico, ele se completa, né? Só um adendo mesmo. Perfeito, Igor. E é isso, é uma fonte do direito. Fonte, o nome já diz. A gente tem que beber. Tem gente que fala isso, acho meio... Mas é exatamente isso, né? Ô, Laura, sobre essa questão que o Igor falou, nessa discussão que eu estava presente, o ponto debatido foi exatamente isso, que, beleza, a gente tem que trabalhar com dispositivos legais, né, com certeza, a questão a gente os magistrados usam muito em suas sentenças a questão da CLT, com certeza, Constituição, mas a OIT, ela só serve para a gente estudar academicamente, ela está ali de enfeite. Então, assim, eu penso muito sobre isso, sabe? Porque quando a gente fala de direito do trabalho, é a essência do direito do trabalho, sabe? É muito além do que dispositivos legais. Beleza, a gente está se preocupando aqui em saber os dispositivos da CLT, da Constituição, para aplicar ali na prova de sentença, ou fazer uma discursiva bem formulada, mas, assim, a gente que quer atuar nessa área, assim, como advogados e principalmente como magistrados, a gente tem que ter essa noção, né, de proteção ao trabalhador, o que gerou o direito do trabalho, essa questão histórica, que é muitas vezes esquecida, inclusive pelos próprios magistrados.
Então, ai, gente, adorei essa discussão. Se deixar, eu fico falando até amanhã. Eu vou até fechar o microfone. Ou seja, Nicole, já está até convocada para o nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Isso Vocês mesmo. são todos convocados, tá, gente? Continuar o debate. Vamos continuar. São 2 meses de encontros. Eu, particularmente, Laura e Luana também, obviamente, nós apoiamos muito isso. Nós somos muito fãs desses encontros. Né? A gente consegue ver sobre novas perspectivas, sair um pouco da caixinha, usar o nosso tempo, investir o nosso tempo em coisas que são úteis e que não necessariamente a gente encontra nos livros. Né? Eu acho que esses momentos são muito bons. E quero falar para o Igor, a professora Laura, deu uma aula aqui no curso sobre direitos humanos, em que ela falou muito sobre controle de convencionalidade. E você vai ter acesso a essa aula no teu curso também, tá bom? Então, você tá lá já tá lá. Na parte das aulas temáticas. Aulas temáticas. Então, na aula de direitos humanos, foram 4 horas de aula, você consegue acessar e tem uma parte em que ela conversa com a turma sobre o controle de convencionalidade. Então, pode ser muito útil até para o seu exercício da profissão. Tá? Foi excelente, né, Átila? Então, já está, se você quiser continuar o sabadão, tá aí. Gente, eu queria pedir para vocês, quem quiser, eu estou vendo todo mundo de câmera aberta aqui nessa formatação que está para mim. Eu quero fazer um print que eu vou postar lá no nosso Instagram. Aí, quem quiser abrir a câmera, está concedendo ali seu direito de imagem. Mas eu queria pedir para o Thiago e para a Luana também fazerem no print, porque só aparecem 8 carinhas aqui. Então... é só mudar a configuração, Paula. Vai nos 3 pontinhos embaixo, alterar layout, e aí você escolhe o mosaico que aparece. Você pode colocar quantas pessoas você quiser. Então peraí, gente. Ai, que legal. Mosaico. Também não sabia dessa. Olha quanta gente. Dá para colocar 49 pessoas. Isso, dá para colocar até 49. Que legal. Quem quiser aparecer no print, fecha a câmera. Quem quiser aparecer no print, por favor, peraí, vou printar agora. Eu não sei dar print, por isso que eu... Printei, foi... Peraí, deixa eu agora mandar aqui. Gente, eu tenho um grupo, não sei vocês, mas eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Eu e Eu Mesmo, que sou só eu no grupo, e que eu mando as coisas para lá. Vocês têm isso, gente? Eu tenho. Eu tenho. Inclusive, o meu grupo se chama Direito do Trabalho, mas é só eu, porque eu envio tudo lá. O meu é Eu e Eu Mesmo, ali tem tudo. Ali tem tudo. Se não tá ali, não existiu, entendeu? Já mandei o print para lá, daqui a pouco a gente posta. Não sei se alguém mais quer fazer alguma consideração. Gabriela, gente, não abri a câmera para não estar vocês. Você tá em casa, Gabriela, fica à vontade, mas eu sei, gente, que a exposição da figura não é algo fácil para a gente, não, às vezes não gosta muito mesmo, não. No sábado, né? Sábado. Gente, vocês já conhecem, né, os temas, a gente divulgou no Instagram. Vamos até julho, a professora Laura está aqui patrocinando esses eventos. Sigam a professora Laura lá, o projeto dela, sigamos. Daqui a 15 dias estaremos juntos, será sempre aos sábados, às 10 horas da manhã, tá? E é isso, nós vamos emitir certificado para aqueles que desejarem de participação, o curso vai emitir. Então, a gente pediu para que vocês fizessem a inscrição naquele link, só para que a gente tivesse um controle para a emissão de certificados. Mas os nossos alunos que entraram pelo link diretamente, depois, por favor, sinalize para a gente. A gente vai produzindo aos poucos, tá, gente? Não vai sair automático, não, mas aos poucos a gente vai produzindo para vocês terem todos os certificados pelo curso, de cada um dos eventos. Até julho estamos juntos, vamos ficar muito felizes se vocês puderem comparecer, eu acho que é um espaço muito rico. Muito obrigada por vocês terem vindo, terem cedido o tempo de vocês nesse sábado. E para mim é um investimento de tempo, né? Que bom que vocês também pensam assim, por isso eles estão aqui, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada, Laura, por estar aí da Espanha, disponibilizando seu tempo, seu conhecimento, seu saber para os nossos alunos, incentivando o estudo, inspirando as pessoas. Então, queria agradecer muito a professora Laura, super incentivadora, parceira aqui do curso. E eu acho que é isso, gente. Obrigada pela presença. Ui, gente, estou com bruxismo, tá? Então, eu falo, estalo tudo aqui. Paulo, se alguém puder falar no meu lugar, travou. Eu quero devolver aí a gratidão e a oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês desses momentos de aprendizado, né? Agradeço as manifestações aí do chat, agradeço pela parceria do curso das meninas, muito mais que uma parceria profissional, é uma comunhão de propósitos, né? De sonhos,
E é isso. Ó, o pessoal tá falando aqui que tá com gás para ficar o dia todo. Gente, Podemos eu peço pensar sobre desculpas, isso, mas aqui tá um sábado à tarde, quase 5 da tarde, e faz muito tempo que não tem um sol como hoje. Então eu vou pegar um solzinho, porque aqui na Europa a gente aproveita cada momentinho de sol para ficar o lagarto, sabe? E isso tá gravando, gente, mas tudo Tá bem. gravando, Paula, para a gravação. Agora eu posso parar, tá? Gravou e tem uma parte que meu maxilar travou, né, gente? Ai, o pessoal Gente, tá que falando. caos. Obrigada de verdade.